Natália Nunes, coordenadora científica do Instituto Escolhas. E eu vou chamar duas pessoas para apresentarem a plataforma para vocês, só que antes eu queria explicar de onde vem a ideia da plataforma. Nós, do Instituto, a gente sempre tem a ambição de que os nossos estudos interajam com a população. Então, quando possível, a gente cria mecanismos para que a sociedade possa interagir com o estudo. E, nesse caso específico, teve uma ótima coincidência que, além da FGV, enquanto a FGV estava fazendo o estudo, a gente teve um bolsista, sim, temos um programa de cátedra, financiamos estudo, alunos de mestrado e doutorado, e entre na nossa página para ver. Tá? Enquanto isso, enquanto a FGV estava realizando esse estudo, um bolsista nosso defendeu uma dissertação sobre custos do congestionamento. E aí a gente viu uma ótima oportunidade de casar as coisas. Eles vão apresentar para vocês, e, antes de chamá-los, eu queria agradecer o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que colaborou com a gente nisso também. Tá bom? Frederico, da FGV, e o Ricardo. A gente vai passar lá? Ou... Tá. Bom, como a Natália já introduziu, a ideia dessa plataforma é que ela tenha um nível de interatividade que permita à população em geral, a população não expert, a operar sobre os conjuntos de dados que a gente trabalhou durante a pesquisa, né? Então, nesse caso particular, a demanda era, bom, a gente quer não apenas analisar a localização dos conjuntos Minha Casa Minha Vida, mas a gente quer confrontar essas localizações com uma série de outros dados que poderiam revelar dimensões da qualidade de vida daquelas pessoas que estão indo lá morar, né? Então, para isso, a gente restringiu a nossa análise à região metropolitana de São Paulo, por uma questão de conhecimento do território e também por uma questão de disponibilidade de dados. Então, hoje, a plataforma tem os dados para a região metropolitana de São Paulo, e a gente pensou da seguinte maneira como a gente poderia montar essa plataforma. A gente vai pensar de um ponto de vista um pouco diferente para aqueles que estão acostumados a trabalhar com dados socioeconômicos. Geralmente, o que a gente vê? A gente vê subdivisões do território, sejam distritos, sejam bairros, sejam setores censitários, subdivisões do território, e, para cada uma dessas subdivisões do território, um conjunto de informações associadas, né? Porém, se você olhar uma imagem de satélite, essas subdivisões não são evidentes. Na verdade, quando você olha uma imagem de satélite, quando você organiza aí o entendimento da mancha urbana, você vê um contínuo de ocupação. Então, a gente partiu de uma perspectiva, vamos montar, ao invés de montar um puzzle, um quebra-cabeça com esses diversos setores ou diversas subdivisões, vamos tentar criar camadas contínuas de distribuição de variáveis que a gente possa, a partir de qualquer localização, ter uma informação sobre a média do que está acontecendo naquele entorno. Tá? Então, para isso, a gente integrou 4 dimensões nessa plataforma, além da dimensão de transporte, que o Ricardo vai apresentar depois. As dimensões são, primeiro, o valor da terra. A gente queria analisar de que maneira se distribui o valor médio da terra na cidade de São Paulo. Qual é o problema aí? A gente não observa o valor da terra imediatamente. O que a gente tem é o valor do imóvel. Então, a gente precisa encontrar algum modelo que nos gere uma estimativa desse valor da terra a partir do dado observado, que é o valor do imóvel. Para isso, a gente usou, então, o dado de entrada, então, são os lançamentos imobiliários compilados pela Embraesp e organizados pelo Centro de Estudos da Metrópole.
de 95 a 2003, com os valores atualizados para 2013, e a gente montou um modelo hedônico. O que é um modelo hedônico? Você tem uma série de características observáveis dos imóveis, que padrão construtivo, coeficiente de aproveitamento, uma série de características que a gente coloca no modelo econométrico, e o preço da terra ele é revelado a partir do seu componente residual. Aquilo que não está explicado pelas características do imóvel naquele ponto de valorização da terra está relacionado ao componente terra desse imóvel. Então, com isso, a gente chegou nesse modelo hedônico. Então, para cada um desses pontos, a gente tem uma estimativa desse valor residual, que é o valor da terra. E como é que a gente sai de pontos para construir uma camada contínua? Isso a gente usou um modelo geoestatístico, e a gente usou esse modelo geoestatístico para todas as dimensões que a gente está analisando, para permitir essa construção dessas camadas de informação. Tá? Que se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver, então, que cada uma dessas camadas de informação estão representadas como um campo contínuo de variação dessas variáveis. Então, nesse caso, a gente vai ter a variação do valor da terra ao longo do território da região metropolitana. A gente também estava interessado em analisar as condições das escolas, né? E aí, enfim, é super complicado, porque a gente sabe que a questão da educação é uma questão bastante multidimensional, não é simplesmente a quantidade de alunos, enfim, a infraestrutura oferecida para a escola, mas a gente usou uma medida sintética, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, associado às escolas, de maneira a comparar a performance média daqueles alunos de cada uma dessas escolas em relação ao seu entorno. Então, a pergunta é, se eu estiver localizado se eu vier a residir em uma dessas localizações, qual vai ser o padrão médio de desempenho escolar dos meus colegas de classe? Né? Então, de novo, os nossos dados de entrada são pontos, são as localizações das escolas. Associado a cada uma dessas localizações, a gente tem o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação. E, com isso, a gente montou um outro modelo geoestatístico que permitiu extrapolar, né, essas informações para todo o território da cidade, como uma tendência média para aquele lugar que você está apontando, qual é a tendência média que você está observando de performance escolar naqueles territórios. A terceira dimensão, que também era muito importante para a gente, e também complementa muito o trabalho que a gente acabou incorporando na plataforma, é o tempo de deslocamento. E aí a nossa fonte de dados primordial aí foi a pesquisa origem e destino do metrô, que te dá uma informação sobre quanto, em média, uma pessoa que mora naquela subzona de origem demora para chegar ao seu trabalho, ao seu estudo, em minutos. Então, a primeira variável é uma variável em reais por metros quadrados. A segunda variável é essa nota de educação básica, esse índice. A terceira variável é uma estimativa de tempo, de quanto que, em média, as pessoas que moram naquele território levam para chegar ao seu trabalho e ao seu estudo. E, de novo, a gente usou também a mesma metodologia geoestatística para modelar. E, por fim, a gente queria também avaliar de que maneira aumentaria ou diminuiria a exposição a eventos de violência ao longo da cidade. A gente sabe que essa distribuição não é aleatória, existe uma tendência de concentração desses eventos por território das cidades. Aqui a gente teve acesso aos boletins de ocorrências fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Eles estavam georreferenciados, a gente selecionou aqueles que estavam para dentro da região metropolitana. Então, a gente tem mapeado aí 11.404 ocorrências de homicídio e latrocínio ao longo desse período. E, a partir dessa observação, a gente gerou um modelo de Probit, que é um modelo que te dá qual é a probabilidade de eu estar exposto a um evento dessa natureza, dependendo da localização onde eu estou. Então, aqui a gente tem, esse modelo, ele enfim, tem uma especificação estatística aí que não vem ao caso, mas ele vai te dar, em termos de probabilidade, qual é a probabilidade de eu
estando residente naquela localização da cidade, estar exposto a um evento dessa natureza. E tem áreas na cidade que essa probabilidade chega a 50%. Ou seja, de 1 em cada 2 pessoas vão sofrer esse tipo de experiência traumática. Então, os grids estão lá na plataforma, a gente vai poder explorá-los, mas eu só queria mostrar como é que eles foram gerados, quais foram os dados de entrada que a gente usou, para ficar mais fácil também depois o entendimento e a navegação na plataforma. Ok? Obrigado. Bom dia. Então, a gente incorporou também aqui na plataforma o custo da mobilidade. E acho que o sentido dele, como o professor Ciro disse, por exemplo, quando ocorre o salto, as pessoas, elas a princípio não observam o custo que elas vão ter, por exemplo, com a mobilidade. Elas só conseguem calcular o custo financeiro, por exemplo, de um bilhete que elas vão pagar de ônibus, mas elas a princípio não percebem que elas vão ter uma perda ali por ter que se transportar, de tempo e de outros fatores. Então, a gente tem aí custos financeiros que são diretamente observados, e a plataforma ela quer passar para a pessoa os custos que a pessoa tem com poluição e também com o custo de oportunidade do tempo que ela gasta no trânsito. Então, como o professor Eduardo aí também disse, normalmente os economistas falam muito de custo de oportunidade, mas as pessoas não veem diretamente esse conceito, assim, elas demoram a perceber esse conceito no dia a dia. Então, a ideia desse primeiro slide aí era exatamente introduzir essa questão do custo de oportunidade. Por exemplo, quem vai sair daqui vai querer almoçar? Provavelmente todo mundo. Se você tiver o mesmo almoço aqui na porta da GV, ou almoço em Guarulhos, e eu te pagar para ir para Guarulhos almoçar, e ainda te der R$2, quem que vai aceitar ir lá para Guarulhos? Provavelmente ninguém, porque exatamente você incorre num custo de oportunidade do tempo que você vai ter se transportando lá. Então, esse tempo, esse custo, ele existe, apesar da gente não observar ele diretamente. E, às vezes, você pode se transportar de bicicleta, pode se transportar a pé e não ter custo financeiro nenhum, mas o custo de oportunidade ele vai existir para qualquer tipo de transporte que você fizer. E aí, a questão aqui é exatamente quantificar esse custo. E quando você está lá no transporte, não é a mesma coisa de você estar ali trabalhando, se esforçando, mas também, mesmo que você esteja ali no celular, lendo uma notícia, jogando um joguinho, também você não está tendo um tempo de lazer ali preso no congestionamento. Então, quanto que é esse custo? Se eu perguntar para vocês, vocês vão saber? Provavelmente alguém talvez se arriscaria a dizer um valor, mas será que esse valor que a pessoa informa, se a gente fizesse um questionário de quanto é esse custo de oportunidade, será que é consistente? É difícil falar esse valor, mas a gente pode estimar ele observando como as pessoas decidiram tomar certos meios de transporte. Então, observando a decisão das pessoas, a gente pode modelar quais variáveis elas levam em consideração para escolher um meio de transporte e, a partir disso, estimar o valor do tempo, que vai dar esse custo de oportunidade. Então, para fazer um modelo e estimar nosso valor do tempo, eu usei aqui a pesquisa de mobilidade de 2012, que é uma atualização da pesquisa Origem e Destino, que ocorre de 10 em 10 anos, que o Fred usou a de 2007. E lá tem pontos de origem e destino georreferenciados, o modo de transporte que as pessoas escolheram, características delas para controlar no modelo. E aí a gente usa uma série de outros dados complementares para fazer esse modelo. Aí é um modelo econométrico de escolhas discretas, que é do tipo Logit.
E aí a gente modelou eles para ser consistente com as escolhas que existem no Google Maps. A opção de você fazer uma viagem de transporte privado, transporte público, de bicicleta ou a pé. E aí, só para vocês entenderem um pouco, os resultados eles estão divididos por distritos administrativos e municípios. Eles estão numa escala aqui negativa, por ser um custo. Então, quanto menor aqui na escala, maior o custo. E ele está diretamente relacionado à renda dos distritos administrativos. O custo é maior ali na região central, nos distritos onde a renda é mais alta. E aí, o Instituto Energia e Meio Ambiente, Davi e a equipe do IEMA, fizeram um estudo também de quanto gás de efeito estufa meu deslocamento emite. Então, São Paulo aí tem a maior frota do país. A gente emite milhões de toneladas aí de CO2 e outros gases. O gás metano, o óxido de nitrogênio, que contribuem para o aumento da temperatura global. E para saber a responsabilidade, quanto cada pessoa está emitindo na sua viagem, existem fatores de emissão, existem métricas globais que foram desenvolvidas a partir do painel internacional sobre mudanças climáticas para calcular esses fatores de emissões. E na metodologia da plataforma são considerados os tipos de combustível, biodiesel e etanol. Considera-se que eles não emitem o CO2 diretamente, mas pega o valor do gás metano e do óxido de nitrogênio e converte para gás carbônico para ter uma medida única e ver quanto cada viagem está emitindo. Os valores aqui, vocês podem perceber que o da gasolina para automóveis é o maior valor. E aí, qual que é o sentido disso? É porque corrigiu pela capacidade da ocupação dos ônibus o valor que tem de emissões de diesel. E aí o etanol é o que tem menos emissões. E aí pega esse valor de gramas de CO2 emitidos por quilômetro, multiplica pelo quilômetro da viagem e tem a emissão total de cada viagem. Então, se vocês forem à plataforma, a gente vai mostrar aqui agora, né, Natália? E colocarem lá os pontos, aí dá para ver quanto que cada viagem emite. Você pode colocar lá a sua casa para o seu trabalho, o lugar de estudo, e ver isso. A gente vai apresentar aqui agora a plataforma. Eu vou mostrar para vocês primeiro como chega na plataforma, tá? E aí eles vão apresentar. Então, plataformas. Quanto é morar longe? E agora? Então, vocês podem... A ideia, então, é vocês explorarem essas camadas de informação que eu expliquei mais ou menos como elas foram geradas. A ideia aqui é que a gente possa comparar. Então, a gente pode ter uma visão geral dessas grades calculadas. Elas estão aqui representadas por cores. E aqui você pode selecionar o tema que você está analisando. Então, por exemplo, o valor da terra. Aqui a escala que você está representada no mapa. Aqui o modelo Probit de violência, então quanto mais em vermelho, maior a probabilidade de você estar exposto a essas áreas de eventos de violência. E também aqui a distribuição da camada de tempo médio de deslocamento conforme você se desloca, dependendo do lugar de origem de onde você está. A ideia aqui, então, é apresentar por exemplo, vamos pegar aqui Diadema. Você pode entrar com endereços específicos. Cada ponto do mapa você vai ter um grupo de informações disponível e você pode comparar através desse gráfico de teia cada uma dessas dimensões e comparar a incidência desses conjuntos de dados
para cada localização da cidade, um pouco numa perspectiva aí da gente ter essa medida aí de desigualdade, né? Um pouco do que a gente trabalhava já quando a gente fazia as pesquisas com a professora Aldaísa, né? A gente já fazia os mapas de desigualdade, aqui é uma maneira mais lúdica da gente operar esses dados. Então, a ideia aqui é convidar vocês a entrarem na plataforma, cada um selecionar o seu endereço de interesse, comparar diferenças de endereços e ver o quanto que a gente vive num lugar desigual e qual o sentido da gente ter, o que pode ter de impacto em termos de educação, em termos de violência, cada lugar que a gente escolhe para morar na cidade. A ideia é isso, que seja uma plataforma interativa que a gente possa aí explorar mesmo essas camadas de informação, né? E aí tem então todas essas camadas estão nessa primeira aba, e a segunda aba mostra um pouco a ferramenta que está lá. Aqui na segunda aba vocês podem colocar o endereço aqui de origem, por exemplo, o Itapeva, até, vamos supor, o exemplo que eu dei, para ir para o aeroporto. E aí vai te dar a distância, o seu tempo, o valor estimado do tempo, as emissões que vão ser feitas de acordo com o modal de transporte que você escolher. Essas informações do tempo e da quilometragem, elas vêm diretamente do Google Maps, e aí elas são multiplicadas pelo fator do valor do tempo e pelos fatores de emissão. Então, se mudar aqui, mudam os valores de acordo com os novos fatores. Por exemplo, o carro aqui também dá para você selecionar qual tipo de combustível vai utilizar. Dá para ver se colocar gasolina vai ter um fator de emissão muito maior. E o valor do tempo, ele é alterado também. Se você for aqui uma localização mais próxima, aí você vai ver que o valor do tempo é menor. Isso aí é um custo que a gente incorre diariamente nas viagens de idas e vindas. Então a ideia é que vocês explorem aí mesmo e transmitir um pouco dessa ideia quantificada de quais são os custos de mobilidade, de se deslocar a diferentes lugares e de você decidir viver em um lugar em que você vai ter que incorrer nesses custos diariamente pelo resto da sua vida ou por um ano que seja. Obrigado. Obrigado.